Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil, construindo e discutindo hoje o Brasil de amanhã. O sonho de consumo de qualquer cidadão, de qualquer contribuinte, é ter acesso a informações a respeito do quanto o seu município, o seu estado e o seu país arrecadam e o quanto gastam, né? Aqui no Brasil, particularmente, essa equação quase nunca fecha. As contas sempre são complicadas, de difícil assimilação pelo cidadão. Recentemente, né, foi lançada uma nova ferramenta pelo Tesouro Nacional que garante acesso mais fácil, mais direto às informações e em tempo menor também. Para discutir esse assunto conosco e explicar o uso desse novo sistema, como isso se processa, o que muda na vida do cidadão e o que fazer finalmente, né, para se ter acesso, embora existam disposições, né, mecanismos para tanto, fala-se em orçamento participativo, fala-se em muita coisa, mas isso ainda está um pouco distante, e o nosso convidado vai poder esclarecer melhor, da realidade que vivemos. Então a gente está tendo aqui a satisfação de receber, diretamente de Anápolis, em Goiás, lá ali pertinho de Goiânia, o Dr. Daniel Guimarães, tributarista e diretor jurídico da Federação das Associações Comerciais e Industriais de Goiânia. Espero não ter me enganado no nome da entidade, né? Dr. Daniel, muito obrigado pela sua participação, agradecemos a sua presença, o espaço é seu. Doutor Daniel, antes de mais nada, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a Federação das Associações Comerciais e Industriais. Primeiro eu queria dizer que é um enorme prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo, trazendo uma informação mais simples e direta para quem está nos assistindo, né? Esse assunto é tão complexo, às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade em entender como é que passa isso, então acho que esse papo nosso vai ter essa missão de trazer um pouco de simplicidade a essa informação e mostrar como a inteligência artificial está aí à disposição de todos para poder levar a informação e a gente poder, inclusive, cobrar mais dos nossos governantes, né? Mas, assim, começando pela federação, eu sou diretor jurídico da FACIEG. Você quase acertou o nome, tá? Foi Federação das Associações Comerciais e Industriais do Estado de Goiás. A nossa federação ela é responsável hoje por aproximadamente 80 associações comerciais que ficam sediadas na capital e nas cidades do interior. O nosso papel hoje é ajudar no crescimento do associativismo, que é um movimento muito importante, que em determinadas regiões do Brasil já tem uma pujança maior, já tem uma representatividade maior. Aqui para a nossa região ainda não é tão reconhecida, a luta é muito árdua para poder fazer valer o associativismo, mas é aquela ideia de que juntos nós somos mais fortes e isso é uma grande máxima. O associativismo tem como ideia tentar unir as pessoas para que a representatividade do empreendedorismo, do comerciante, do contribuinte como um todo, seja melhor e seja ouvido por aqueles que precisam resolver os nossos problemas diários, né? Tá, agora vamos lá, conhecemos a associação e a importância dela. E só mais uma pequena dúvida antes de fazer a pergunta. Ela representa associações comerciais e industriais. Não tem nada a ver com a agropecuária, agronegócio. Não, na verdade, assim, o que acontece? Nós temos uma separação por ramos de atividade, né? O setor agropecuário, ele é representado pela FAEG, né, que é a Federação da Agroindústria. A gente tem também a FEComércio, que é uma federação ligada ao comércio. A gente tem a FIEG, que é outra federação específica para a indústria. A FACIEG ela é uma federação que cuida das associações comerciais. Certo. Via de regra, a nossa federação cuida das micro e pequenas empresas. Essas micro e pequenas empresas elas acabam se associando às associações comerciais das suas cidades e a gente fica ali um degrau acima, dando suporte para essas associações, levando ferramentas, criando serviços e soluções
para que a associação possa levar para a ponta, que é o contribuinte pessoa jurídica ali, o micro e pequeno empreendedor, para ele tentar resolver os problemas dele que tem no dia a dia. Nosso papo aqui, doutor, nós vamos trabalhar muito na sua área, que é a área tributária. Nós vamos trabalhar essa questão, né, dessa ferramenta nova, e nós vamos fazer uma discussão aí, um bem bolado, com a questão das repartições das receitas tributárias, e não das repartições das receitas tributárias em si, mas a formação das receitas tributárias nos estados, tá? E principalmente em estados, é muito importante a participação do doutor, por ser o representante de Goiás, que é a questão hoje que nós temos, que é a questão, as divisões aí de como é a participação, como é a receita do agronegócio, como que é a receita da indústria, como que é a formação dessa receita nos estados, tá? E principalmente o resultado dessas receitas para a população, e principalmente para o micro, pequeno empreendedor, que a gente sabe que é um dos que mais paga o imposto no Brasil. Primeira coisa, vamos lá, nos explique aí um pouco a ferramenta. Desculpa, não entendi a pergunta. Nos explique um pouco da ferramenta. Dessa que o Tesouro Nacional criou? Isso. Vamos lá. O Tesouro Nacional criou essa ferramenta chamada SICONF-IA. O nome não ficou muito bom, não, né? Vamos concluir. Ficou meio complexo. SICONF-IA. Mas essa inteligência artificial que o Tesouro Nacional criou tem como objetivo tentar simplificar o acesso à informação. Porque, na verdade, pessoal, já existe há algum tempo, depois da utilização da Lei da Responsabilidade Fiscal, várias plataformas que tentam trazer essas informações detalhadas dos entes públicos. Seja o governo federal, os governos estaduais, os municípios, o Distrito Federal com a sua conjuntura. Então, já existem esses portais da transparência. Só que o portal de transparência, ele traz essa informação de uma forma um pouco complexa. A pessoa tem que ter um certo conhecimento para conseguir navegar lá e extrair essas informações. E a gente sabe que, pelo nível geral da população de acesso a isso, não consegue ter esse acesso. Então, o objetivo dessa ferramenta que o Tesouro Nacional criou é criar e anexar uma inteligência artificial, inclusive eu já testei algumas vezes aqui, ela funciona até bem mesmo, onde a pessoa pode fazer perguntas diretas, querendo saber, por exemplo, qual foi a arrecadação do município dela, ou do estado dela, como é que está o nível de despesa e receita, qual o nível de endividamento que esse município tem. Então, assim, são perguntas diretas, fáceis, não exige ali um linguajar meio técnico, muito complexo. A pessoa pode entrar, tem uma aba lá, pergunta assim, como posso te ajudar? Ela vai lá, vai clicar e vai digitar a pergunta que ela quer saber, e ela vai receber uma resposta bacana, estruturada com essas informações. Então, o objetivo dessa ferramenta inicialmente é popularizar essa informação. A gente sabe que nessa era nossa da inteligência artificial, a gente está passando por uma avalanche de informações, né? Aquilo que era difícil de ter acesso antes, hoje é de uma facilidade enorme. Só que a gente inverte um pouco o desafio. O desafio passa a ser como perguntar, né? Porque se você fizer uma pergunta simples, você vai ter uma resposta simples. Então, eu não sei se a população vai conseguir ainda nesse momento ter essa expertise de usar uma ferramenta como essa e conseguir extrair as informações, porque ela vai precisar dar continuidade a uma conversa aqui com a inteligência artificial. Era aquele famoso prompt, o pessoal não está sabendo dar o prompt ainda. E eu vou te dizer, nem é o prompt, né? Porque o prompt já é um comando mais complexo. Mas, assim, a pergunta ela tem que ter o início, meio e fim, ela tem que ter uma continuidade. Se eu simplesmente perguntar qual é a arrecadação em 2025 do município de Anápolis, ele vai me trazer essa informação aqui. Inclusive, ele até já trouxe, falando que o município de Anápolis, no ano passado, teve uma arrecadação de 1 bilhão e 800 milhões. Até fiz o teste aqui para saber. Então, assim, as pessoas vão ter que começar a usar isso para conseguir extrair as informações que elas querem, né? Aí é só usando mesmo que a pessoa vai conseguir aprender a usar isso aqui. Mas é uma ferramenta muito válida, na minha opinião. Correto.
Existe uma etapa, doutor, como é que eu diria, de um tutorial para que a pessoa se oriente, aprenda a fazer uso dessa ferramenta, já que é uma coisa ainda um pouco distante, como o senhor bem reconheceu, para muita gente, e isso tem sido divulgado, tem sido esclarecido, existem campanhas de conscientização, ou está disponível e quem achar vai por conta própria lá e acessa os dados? Pelo que eu percebi até agora, eu acho que a gente está nessa segunda opção aí ainda, viu? Não tem muito um tutorial, um explicativo, uma forma de poder mastigar um pouco essa informação, não. Eu acho que o Tesouro Nacional só disponibilizou, lançou essa notícia que saiu em vários meios de comunicação, e quando a gente entra aqui, tem um simples campo de acesso à pergunta. Então, acho que realmente a pessoa vai ter que saber perguntar, saber utilizar isso aqui, mas eu acho que é um primeiro passo. A gente não pode tentar criar óbvio obstáculo para tudo. Eu acho que isso aqui já vai ajudar, talvez, muito mais pesquisadores, pessoas que já têm interesse nesse tipo de informação, pessoas que vão usar essas informações para gerar outros trabalhos, outros estudos. Então, eu acho que isso aqui simplifica muito o acesso. Não precisa ter muito conhecimento técnico para ir lá no portal da transparência e tentar localizar algum tipo de informação. Basta abrir a ferramenta e fazer a pergunta que você quer e você vai ter a resposta de uma forma muito instantânea, seja para a União, estados, municípios. Então, eu acho que mesmo sem um tutorial, é muito válido, é muito prática a ferramenta. Hoje, a gente tem muitas informações. Eu acho que o Brasil é um dos países que tem mais informações. O problema é você encontrar as informações e saber interpretá-las, tá? E aí nós vamos nas interpretações agora. Nós vamos nas interpretações, que é muito importante. Que nem o Dr. Daniel colocou aí de forma assim, olha, nós temos aí uma arrecadação X, de 1 bilhão e 400 milhões, né? E aí nós vamos num ponto, e eu vou trabalhar um pouco essa questão da questão centro-oeste, e vou trabalhar agora nessa questão justamente disso, de arrecadação, tá? De arrecadação. E dos problemas hoje que nós estamos enfrentando em Brasil, eu pedi aí como que é essa questão em Goiás, a gente tem alguns exemplos aqui. Quando a gente utiliza, por exemplo, vamos analisar aqui a arrecadação não de Anápolis, vou colocar Anápolis, um exemplo. Você vê uma arrecadação de Anápolis de 1 bilhão e 400 milhões. E quando você analisa o PIB, por exemplo, dessa cidade, você tem lá um valor X, né? Anápolis, eu já fui em Goiânia, sei onde fica Anápolis, mas ela é uma cidade muito desenvolvida, com um comércio assim, bem desenvolvido. É uma cidade de primeiro mundo. Nós temos no Brasil cidades de primeiro mundo e cidades que não são de primeiro mundo, tá? Então você vê lá um PIB de um valor X e uma arrecadação de 1 bilhão e 400 milhões, certo? E você faz comparativos, quando você utiliza as informações, agora essa ferramenta é uma ferramenta extremamente importante, eu estou conhecendo agora. Está sendo boa essa conversa. Nós estamos aprendendo. Estamos aprendendo e está sendo não conhecia. E eu uso muito informação, eu não sabia dessa ferramenta, né? Você faz com outros municípios, a gente vê muito isso em cidades cuja a base econômica dela, a gente vê isso muito no Centro-Oeste, seja fechado única e exclusivamente no agronegócio, tá? Muitas cidades exportadoras. Em Goiás mesmo, nós temos grandes cidades exportadoras de agronegócio. E por conta dessa grande exportação, desse volume alto, você tem um PIB expressivo, tá? Vamos pensar assim, uma cidade de Anápolis que tem indústrias, que você tem um comércio, serviços mais pujante, você tem aí um PIB de 10 bilhões, um exemplo, estou citando um número, e você vê cidades que são específicas de agronegócio, você tem um PIB às vezes de 20 bilhões, que são cidades muito exportadoras. Contudo, aí nós vamos na ferramenta. Quando você vê a arrecadação de Anápolis, é uma arrecadação expressiva.
Por quê? Porque essas atividades geram impostos. E quando você vê a arrecadação daquele município, que ele é quase que exclusivamente agronegócio, por conta aí de Lei Candir e outras coisas, não tem muita arrecadação, são isentos. Tem muita isenção. E aí você vê PIBs, produção, mas a arrecadação do município é baixa. Estou correto, doutor? Perfeito, perfeito. A raciocínio é perfeita. A gente tem uma realidade muito interessante no Brasil em relação aos municípios. A gente tem mais de 5.570 municípios no Brasil. E a gente tem aí algumas divergências de arrecadações que realmente não bate com o volume populacional dos municípios. Aqui em Goiás mesmo, a gente tem vários exemplos disso. Anápolis, que você acabou de citar, que é a nossa cidade aqui, a gente tem um PIB de 20 bilhões. O agro, na verdade, para Anápolis, não é o forte da atividade empresarial aqui, da atividade econômica. Aqui a gente tem o segundo maior polo farmacêutico, que é o DAIA, né? A gente tem o Distrito Agroindustrial, que é o segundo maior polo farmacêutico da América Latina. Então, acredito que o PIB aqui seja muito alavancado em razão dessas indústrias farmacêuticas que a gente tem aqui. Mas, por exemplo, se a gente for aqui para o sudoeste goiano, a gente tem cidades como Rio Verde, que tem às vezes menos metade da população de Anápolis, mas que tem um PIB até maior, por causa do agro. Santa Helena, Rio Verde são cidades que têm soja, arroz, milho, uma plantação muito pujante e o poder de exportação muito maior. Então, assim, e existem outras realidades também dos municípios. Por exemplo, tem um município aqui perto que não deve ter mais do que 50 mil habitantes, mas que tem uma das maiores arrecadações de ISS do estado, porque tem uma usina instalada nela. Então, a usina se instalou nela e a arrecadação fica com esse município. Então, assim, eu acho que talvez tem muitos casos que o prefeito não sabe o que fazer com esse dinheiro, porque talvez a despesa não é nem compatível com essa arrecadação milionária, mas tudo isso tende a mudar com a reforma. Tá? A gente está passando por um momento aí muito importante da tributação brasileira, que é a reforma tributária, e a gente vai tirar dos estados do município 2 tributos muito importantes, né, que é o ISS para os municípios e o ICMS para os estados. Eles vão sair aí do domínio desses entes públicos e vão lá para o comitê gestor quando for criado o IBS. Isso vai mudar, meus amigos, completamente o cenário tributário brasileiro. Não só as empresas, mas principalmente em relação às arrecadações desses entes. Isso vai ser muito significativo daqui para frente e pouca gente está se atentando para isso ainda. Eu vou dar um exemplo de uma cidade que você deve conhecer, Cristalina, Goiás. Sim. Cristalina. Ela é uma população de 66 mil habitantes, eu até trouxe os dados dela aqui, e ela tem um PIB de 6 bilhões e uma receita per capita, uma receita bruta, uma receita das arrecadações, na ordem de 465 milhões. E quando a gente faz, por exemplo, uma comparação, aí eu peguei uma cidade aqui de São Paulo, São Roque, que tem 79 mil habitantes, próximo, ele tem um PIB quase de 2 bilhões a menos. Só que Cristalina é uma das maiores exportadoras de Goiás. Uhum. São Roque tem uma receita grande por também alguma coisa, vamos dizer assim, do agronegócio. Aqui se produz muito turismo, vinho. Né? Turismo, que se produz muito vinho, tá? Mas é a indústria do vinho. Né? Serviços, né? Principalmente turismo, e tem um PIB de 4 bilhões, 2 bilhões a menos que Cristalina. Contudo, São Roque, a arrecadação per capita, quando nós pegamos a arrecadação do município e dividimos pelo número de habitantes, é maior do que Cristalina. E aí... É pulverizado, né? É pulverizado essa receita, né? Não fica concentrado só. Exatamente. E o que acontece? É um problema aí que nós vamos ver, e talvez, quem sabe, na reforma tributária. Porque hoje alguns municípios, eu vi algumas situações no Mato Grosso, de municípios que são encravados entre grandes propriedades, única e exclusivamente exportadoras. Mas são municípios de um baixíssimo desenvolvimento social. Então, quando você vê o PIB desse município gigantesco,
Mas quando você vê a arrecadação dele, quase nada. E aí até a situação inversa, que às vezes, por exemplo, aquele município, criou-se uma usina. E aí é o importante. Quando você cria usina, você cria indústria. Você cria um novo tipo de arrecadação. Porque a indústria, ela gera hoje IPI, gera ISS, gera... Né? E o agro, quando você tem única e exclusivamente a exportação de commodities, por conta aí das isenções, não entra receita para o município. Então você tem um município que tem um PIB gigantesco, você vê até o PIB per capita, nossa, é gigantesco, mas ele está concentrado nos grandes produtores. O município que ele vive de quê? A saúde, a educação, ele vive de imposto. E não tem. E aí eu vejo um pouco que se trabalhar aí essas ferramentas, a criação dessas ferramentas, vai ajudar um pouco mais, ou muito mais, até o próprio gestor público. Porque o gestor público, muitas vezes, ele é cobrado, por exemplo, uma cidade, como eu falei, essa cidade menor. Não, mas aqui é muito rico porque não tem receita. E é cobrado o administrador público. Nossa, mas é um município pujante, é um município que exporta muito, tem um PIB, mas está trazendo receita. O prefeito, ele tem condições. E da outra banda, como o doutor falou, nós temos municípios também que o prefeito não sabe o que fazer com dinheiro. De tanto que tem. E aí nós vamos até naquele ponto. A gente fica pensando. O problema do Brasil não é dinheiro. O dinheiro existe. É o excesso. O problema do Brasil é saber aplicar, saber usar. E aí, e principalmente fazer essa questão aí, que é importante, os pequenos empresários, aí, a indústria, né, serviços, de você dar hoje uma condição melhor para essas empresas, pequenas empresas. Quando a gente fala pequena empresa, você tem pequenas empresas que empregam 100, 200 pessoas, 300 pessoas às vezes. Só que vamos colocar o seguinte, hoje no Brasil, não estou fazendo crítica nenhuma, não é crítica ao agronegócio, muito pelo contrário. A gente tem que trabalhar, todos os países do mundo civilizado defendem o seu agronegócio, haja visto Estados Unidos, que briga ferrenhamente por esse setor. Aqui no Brasil tem que continuar a briga, mas também tem que brigar pelo pessoal do serviço, pelo pessoal da indústria. E a gente vê pouco isso. Não sei se o senhor vê isso aí um pouco aí na realidade de Goiás em relação ao comércio e à indústria. Porque assim, a gente acaba convivendo muito com o agronegócio aqui em Goiás e a gente percebe que a grande diferença é o volume de operação e o valor das operações, né? O agro acaba recebendo um tratamento diferenciado em relação aos tipos de benefícios fiscais, isenções, e a hora que a gente tem que mexer com o volume das operações do agronegócio, o impacto financeiro que ele causa nas cidades é muito maior. Então, você falou muito bem aí quando você considerou que algumas regiões, algumas cidades acabam concentrando essa receita em determinados pontos, e a gente não tem, por exemplo, um IDH favorável na cidade. A cidade aparentemente é rica, mas essa riqueza está concentrada na mão de poucos, já alguns produtores rurais, e o restante da cidade fica ali dependendo. A reforma tributária vai até fazer uma mudança muito interessante agora, e eu acho que talvez um dos impactos maiores, porque ela vai acabar com a questão do benefício fiscal. Os estados e municípios, a partir de agora, não podem mais conceder benefícios fiscais. E o benefício fiscal dos estados e municípios foi, durante muito tempo, uma ferramenta para atrair investimento. Então, você trazia, por exemplo, uma indústria de São Paulo para o interior de Anápolis com base em benefícios fiscais. Você prometia para eles uma redução de ICMS, ou quase zerar a carga tributária estadual e atrair eles para cá. Agora, com a reforma tributária, os municípios e estados não vão poder fazer isso mais. Então, a tendência, depois desse período de transição que a gente vai ter, é que as indústrias acabem se concentrando nos grandes centros. Elas vão voltar a se ficar alocadas em São Paulo, Minas, no Sul, Sudeste. Então, isso vai ter um impacto muito grande, porque imagina se essas indústrias que estão aqui em Anápolis ou em Goiás resolver voltar para o grande centro. A gente tem um impacto populacional muito sério em relação a isso, porque tem muitas cidades aqui que sobrevivem e desenvolveram durante os últimos 10, 15 anos com base nessas indústrias. Eu tenho uma ideia, aqui mesmo em Anápolis, dentro do DAIA,
a gente tem mais de 53 mil pessoas vinculadas como funcionários das indústrias. É muita coisa, é muita coisa. Então, assim, a gente precisa entender qual vai ser o impacto disso para poder preparar, né, para essa mudança de transição aí, porque quem vai sofrer vai ser os municípios e os próprios gestores públicos também. De um modo geral, doutor, nós até já sabemos a resposta, mas eu me permitiria ouvi-lo. Como é que o senhor avalia o nível e a qualidade do gasto, expressão que os gestores não gostam, eles usam investimento, hoje praticado no Brasil? Gasta-se mal no Brasil? Investe-se mal no Brasil? Na administração pública, Muito. Muito. Com certeza a resposta que você falou, já sabia, mas assim, a máquina pública brasileira é muito pesada, é muito cara. Por isso que a gente comenta que muito antes de se fazer reforma tributária tinha que ter sido feita uma reforma administrativa para poder redimensionar essas despesas públicas. O Brasil alcançou uma marca de recorde atrás de recorde de arrecadação. Acho que hoje já está em mais de 1,5 trilhão de arrecadação. Mas a máquina é sempre muito pesada, gasta-se muito mal, é muita gente empregando a verba pública de forma incorreta, sem uma fiscalização devida, o funcionalismo com cargos comissionados. Então, a gente tem uma derivação de despesa pública muito equivocada no Brasil. E talvez seja este um dos maiores motivos de indignação da pessoa hoje em dia pagar tributo no Brasil, né? O pessoal reclama muito aqui da carga tributária, que a carga tributária é alta, e de fato é alta mesmo. Mas nós temos países mais desenvolvidos que têm uma carga tributária maior. Por exemplo, lá na Noruega tem uma carga tributária sobre as empresas de 44%, enquanto aqui no Brasil é 34%. Mas lá eles têm todo um retorno com essa tributação, né? Aqui no Brasil se paga muito imposto, muito tributo, mas a gente não tem uma contraprestação à altura dessa carga tributária, o que acontece nos países do primeiro mundo. Então, acredito eu que a população deveria cobrar ou tentar entender mais esse cenário para que toda essa arrecadação, agora já com essa ferramenta que permite analisar quantos municípios estão arrecadando, para que as despesas sejam compatíveis com essa receita, né? Para que se gaste melhor, nos principais pilares da administração pública, né? Que eu acredito que seja educação, saúde, segurança, saneamento básico. Vamos cuidar primeiro desses pilares para depois inventar outras coisas ali, né? Uma coisa importante, quer colocar? Não, eu não ia perder a oportunidade, que essa questão da diferença entre Brasil e Noruega fique restrita aí a questão mais voltada na gestão, porque domingo nós temos... Noruega é inimigo, hein? Domingo é inimigo. Então que fique nesse patamar aí mesmo, pelo menos isso, né? Pelo menos que leve em vantagem lá, mas em campo a gente ainda está melhor. Vamos lá. Mais uma coisa, assim, os mitos, né, que o Dr. Daniel colocou. Essa questão isso aí é colocado, paga imposto demais, aqui a carga tributária é gigantesca, tá? A Alemanha paga imposto para você ter televisão em casa, gera um imposto. As taxas de lixo é por peso. A carga tributária diluída desses países europeus é grande. A Suécia, a carga tributária no salário é 50%. Só que, como o nosso convidado falou, a criança vai para a escola e tem aula de qualidade. A criança vai para o ensino médio, tem aula de qualidade. Ela vai para a universidade, tem aula de qualidade. Ficou doente... Você tem um sistema público de qualidade. Embora o SUS faça o que pode, né? Porque aqui no Brasil, o SUS faz meio que mágica, porque ele é o maior plano de saúde do mundo. Qualquer pessoa que vem do mundo aqui vem se tratar aqui no Brasil. E acontece, né? A gente sabe, acontece. Países lindeiros aqui do Brasil, muitos vão nas cidades de fronteira ser tratados aqui pelo SUS brasileiro. Isso é Venezuela, pelo menos, o pessoal via direto lá na fronteira. Mas... o grande problema, porque a gente não gosta, fica com essa questão do imposto. Se você paga o imposto, mas você induz, ótimo. Aí você paga uma carga tributária de, vamos dizer o máximo, 27,5% de um imposto de renda.
né? Aí você paga o imposto de renda, aí você tem que pagar a escola do seu filho, você tem que pagar o plano de saúde. E aí você vai na televisão ver uma cidade lá do Maranhão que arrecadou 600 milhões e as crianças não têm sala de aula. Aí você fala, pô, meu, tá de brincation with me? Sabe? Aí você fala, eu não quero pagar, porque eu não tô pagando para a sociedade, eu tô pagando para corrupto, eu tô pagando para desperdício. E vou mais, tá? Aqui, como eu falei, essa questão de gestão pública é uma questão endêmica, epidêmica no Brasil. Independe se é PC do B, PT, PL. A administração pública no Brasil é problemática. Eu estou colocando aqui em São Paulo. São Paulo, vamos dizer assim, é o maior, vamos dizer assim, o estado mais rico do Brasil, tá? Você subentende que São Paulo necessariamente teria que ter uma gestão, né, de primeiro mundo, né, uma gestão assim que, né, aí você vê que nem aconteceu no Ministério, na Secretaria dos Esportes, foram lá no estoque, tinha 50 milhões, foram ver, estava faltando 40. Meu, como que doutor, me explique, como que uma empresa pequena deixaria, pequena, você acha que uma pequena empresa deixaria um furo no estoque dessa magnitude, mais de 80% de furo? Isso não existe. Uma empresa pequena não deixaria isso acontecer. Você quer fazer um controle de estoque, você vai na Calunga, você vai no Excel e monta o controle de estoque. Não dá para justificar isso. Sabe, sumir 40, 30 milhões, foram 30 milhões de material. É muita coisa. Aí você começa a colocar isso no nível de Brasil, falou-se aí mais de 1 trilhão de arrecadação. Desse trilhão, quantos bilhões estão sendo jogados fora? Isso é uma realidade do Brasil. E isso a gente precisa trabalhar. E aí volto na informação. Mais uma ferramenta muito boa que a gente precisa saber usar. Isso aqui são ferramentas para a população cobrar. Olha, tem essa ferramenta, vou usar e vou cobrar. Que não é uma ferramenta tipo assim, não pode ser mais uma ferramenta, tem que ser utilizada. O que o governo precisa fazer, o que é? É investir em marketing para fazer essa ferramenta ser de conhecimento público. Não pode faz uma ou outra e acabou, senão ninguém usa. E às vezes até pergunta, né? Será que é interesse também que se use? É verdade. Doutor, a gente está falando muito de gestão pública, tal, mas existe aí um fenômeno paralelo, aí, uma questão que causou muita repercussão, que foi a história das emendas secretas parlamentares do orçamento. Existe sistema passível de rastrear essas emendas? Esse Siconf, por exemplo, leva em conta os repasses, ou supostos repasses que os municípios recebem por meio de emendas? Olha, eu não tive tempo ainda para poder fazer essa pesquisa mais aprofundada aqui, mas pelo que a ferramenta apresenta como proposta, eu acredito que não. A proposta da ferramenta é para controle maior dos gastos dos entes públicos. Se a gente for considerar ente público, isso aqui acredito que vai ficar limitado realmente à União, Estados e municípios, suas autarquias, suas empresas de economia mista, mas eu acho que essa questão, e talvez seja o maior gargalo do Brasil, seja a questão das emendas parlamentares. E olha que isso hoje em dia não é nem muito camuflado, né? A gente vê, por exemplo, que em cada época de decisões importantes no Congresso, a divulgação de bilhões em emenda já ficou claro e notório. Eles divulgam que o governo federal teve que liberar não sei quantos milhões em emendas parlamentares para conseguir a aprovação de determinado projeto. Isso é muito claro no Brasil. Mas não se tem muito controle de como isso está sendo direcionado, para quem isso está sendo direcionado, que a gente sabe muito bem, meus amigos, que emenda parlamentar é usado pelos políticos, e aqui eu não vou colocar lado A, lado B, eu acho que é uma regra geral, para se manter no poder. Né? Eles usam essas emendas para poder alimentar as suas bases eleitorais, os seus conchaves, os seus municípios, estados. Então, tudo isso é direcionado para uma manutenção de poder. Não tem muito um controle para poder gerar um benefício à população, não é o fim de todo esse trabalho.
na verdade, um meio para eles se manterem ali. Então, esse ponto é um ponto muito importante, de talvez criar, ou de ter, eu acho que isso é pouco provável de acontecer, mas de ter realmente uma ferramenta onde a população possa descobrir o que cada parlamentar, deputado, senador recebeu de emenda e para quem ele direcionou essa emenda. Talvez seja o mais importante, né? Como é que foi gasto? Porque sempre são valores muito exorbitantes. A gente não está falando de 1.000, 2.000, 10.000, é sempre milhões de reais. Mas, doutor, o senhor vê muito problema com emenda na Suécia, Noruega. No Brasil, não. Você tem problema lá na Dinamarca. Aqui não acontece isso, não. Você me desculpa, mas eu me equivoquei aqui. Eu fiz essa comparação equivocada. Aqui é tudo perfeito. É muita coisa, né? Eu vou colocar uma colocação que o nosso convidado colocou, é que a atividade meio e a atividade fim. O que é atividade fim? É o objetivo final. Dentro da administração pública é a sociedade. É a base, em qualquer... Independente se é lá do A, lá do B, seja comunista, socialista, mas a atividade fim sempre é a sociedade, né? E você tem a atividade meio, que é aquela que garante que esse resultado aconteça. Hoje no Brasil não existe mais atividade fim. A preocupação é só o meio. Sim. É a manutenção infelizmente, e falando não é lá do A, lá do B. É generalizado. Hoje a sociedade, ou melhor, a classe política, né, comum, não só classe política, quando eu coloco política, eu coloco todos os entes políticos. Hoje, por exemplo, você vê as emendas das emendas secretas, você tem aí as questões do executivo também, de municípios, estados, independente de partido seja, discutindo aí, ou se descobrindo emendas, né, ou recursos que foram para obras que não existem. Você vê hoje uma discussão jurídica muito importante no Brasil, chamado penduricalho, né? A gente viu, é em todas as áreas. Eu não sei como está em Goiás, né? Mas aqui, por exemplo, o estado de São Paulo, aqui se discute tudo, todas essas coisas, mas não se discute aí como que nós vamos melhorar a questão da indústria, como que nós vamos melhorar, vamos fazer um projeto de educação diferente, vamos às universidades. A gente não vê essas discussões mais. A gente só vê a discussão batendo nisso. O Brasil está parado. E é uma das coisas que a gente fala, né? A gente sempre discute. Um dos pontos até do nosso estudo, até abrindo para o nosso convidado, a gente fez uma análise aqui do desempenho do Brasil, econômico do Brasil, durante décadas aí, né? Aí, desde 1994, pegamos aí quando foi o Plano Real, o Brasil tinha um PIB similar ao da China. Brasil e China estavam ali. E olha onde a China chegou e onde nós estamos. Outros países também cresceram. Né? Falava-se que o BRICS ia ser, os países dos BRICS iam ser muito ricos. A China chegou, a Índia também. O Brasil ficou só na vontade. E se a gente não consegue mudar isso, se a gente realmente não mudar isso, a tendência, nosso Brasil sempre reclama, as pessoas, nós vamos virar uma Venezuela. Se manter mesmo nessa situação de estagnação, podemos virar sim. Então, como é que o setor produtivo aí de Goiás, né, mas mais exatamente esse com o qual o senhor atua, está acompanhando essa movimentação aí do governo americano em relação ao tarifaço? Isso vai impactar diretamente o Brasil, mas particularmente aí, como é que isso está sendo discutido, está sendo avaliado? Para o agronegócio, isso trouxe um temor muito grande. Quando começou a se falar nisso aqui na região, de impor algumas barreiras ou aumentar os encargos para que esse produto chegasse até lá, isso causou uma preocupação muito grande, porque se a gente cria barreiras para poder exportar esses produtos, e esses produtos acabam ficando aqui no Brasil, porque a gente sabe assim, dentro dessa realidade nossa do agronegócio, uma parcela considerável vai para o mercado externo, alimentar o mercado externo, e uma pequena parcela fica no mercado interno. E dentro do mercado interno, eles conseguem fazer essa regulação de preço, considerando essa saída de produtos. Então, trabalha ali com um pouco de escassez, controle de oferta e demanda. Se a gente tiver uma barreira que dificulta essa remessa de mercadoria, e eu falo de carne bovina, soja, arroz, milho,
a tendência é que essa produção fique aqui no Brasil, porque a gente não consegue parar a produção ela está acontecendo, né? O gado está sendo engordado, a soja está sendo plantada, a lavoura está acontecendo. Então, a destinação dessa mercadoria, desses produtos, é que vai controlar o preço futuro disso. Se essa mercadoria que era para ir para fora fica aqui no mercado interno, a oferta fica muito maior que a demanda e a tendência do preço é despencar. Então, assim... E aí é prejuízo para o produtor. Sim, e aí é prejuízo para o produtor. Ele não vai conseguir nem custear a produção base dele. A gente não está nem falando de ter lucro. E isso tem acontecido muito em relação a produtores rurais, tanto é que teve um índice enorme de aumento de recuperação judicial, pedido de recuperação judicial para produtores rurais. Por quê? Porque os caras não estão conseguindo nem custear a própria produção. Então, assim, esse é o impacto maior. Então, a preocupação do tarifaço americano, quando surgiu isso aí, foi já, se esse mercado, se esse produto que está sendo produzido aqui, contando com essa exportação, ficar no mercado interno, cara, isso vai arrebentar com o nosso preço aqui, aí acabou para todo mundo, né? Nós estamos, além do tarifaço americano, nós estamos vendo, principalmente agora, na questão da carne, o limite, a cota que o Brasil tem de exportação para a China, que isso é um grande problema do Brasil também. Ele concentrou muito da produção dele, a venda, melhor, para um único mercado. Tem outros mercados, mas a concentração para a China é muito grande. E a partir de agosto agora vai estourar o limite de 12%, 12% a tarifa para a China agora vai ser 55%, porque vai estar a cota. Muitos frigoríficos já estão dando férias coletivas, já estão parando, já estão prevendo as demissões, porque vai ficar proibitivo você exportar para a China, que o preço vai ficar muito caro. E a China é muito interessante, a China. Porque não é que ela vai ficar sem, aí ela aumenta a cota dela para outros países, ela vai direcionar essa cota do Brasil para outros países. Ela é uma coisa muito importante e é uma lição que a China dá para o Brasil, e eu não entendo isso, que o Brasil, vamos dizer assim, tem escolas de administração que a gente fala, puxa vida, né? A gente vê Fundação Getúlio Vargas, Instituto Cabral, Dom Cabral, INSPER, universidades federais, mas eu fiz administração também. Existe um erro dentro da administração, quando você fala em marketing, quando você fala em vendas, que é depender de poucos compradores. Você tenta diversificar a sua linha, porque o pessoal, não, quero vender tudo para aquela empresa ali. Meu, se aquela empresa quebrar, leva você junto. A China entende isso, porque ela não depende exclusivamente... E o Brasil não entendeu isso. O Brasil concentra ali, a hora que a China fala, não quero, pronto, fica tudo parado aí. Fica o boi engordando, dando despesa e o cara fazendo recuperação judicial. Exatamente, assim, acabou concentrando todos os ovos numa cesta só, né? Como se aquilo ali fosse perpétuo. E é um erro enorme, gravíssimo, você tem toda a razão. Na verdade, a China, assim, eu tive a grata experiência de ir para a China no ano passado. Eu estive na China, num evento lá que a gente foi, na Canton Fair, que é uma feira multissetorial, conheci algumas cidades da China, e olha, é uma experiência extraordinária. A China é muito longe de tudo aquilo que a gente imagina de um país. É de um desenvolvimento, de uma tecnologia, de um crescimento. É um país que hoje tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Assim, o PIB da China hoje é quase 10 vezes maior que o PIB brasileiro. Então, eu acho que a China fez muito bem o trabalho de casa durante as últimas décadas, de realmente manipular a concentração de mão de obra. Ela acabou vinculando muitos países, indústrias e produtores à mão de obra dela, que ficaram refém disso. O trabalho da China foi um trabalho de bastidor, na minha opinião, independente do rumo partidário, um trabalho muito bem feito. E hoje o mundo depende da China. A China está controlando muito mais capitalistas na sua gestão do que muitos países que se entendem capitalistas. Muito mais. Não tem isso. Quem vai lá e passeia pela China um pouco, você fala assim, aqui não tem nada de socialista, comunista, aqui é capitalismo na veia. Vende-se, compra, se produz muito. Tanto é que a China hoje produz praticamente tudo para todo mundo. Hoje, se quiser ir lá e comprar um celular da marca Daniel, eles vão produzir um celular da marca Daniel e vão te entregar aqui. Então, não tem isso com eles. O negócio deles é produzir, gerar riqueza, trabalho e crescer. Então, eu acho que isso fez a diferença para a China ser o que ela é hoje.
E outra coisa importante, que é um alerta para o Brasil, como eu falei, eles fica se discutindo hoje, que a discussão de hoje é você ver a campanha do Lula, você ver a campanha do Flávio Bolsonaro, né, se a Michelle xingou o Flávio ou não xingou, hoje o que está aí. E a China já lançou o plano quinquenal dela, tá? E no plano quinquenal da China, existe no plano, e eles vão cumprir, fazer uma redução drástica da dependência externa de alimentos. E isso vai impactar muito o Brasil. Ou seja, em 5 anos, José Antônio, doutor Daniel, eu vou parar de comprar de vocês. E o Brasil parece que não está vendo isso. A China se tornou autossuficiente. Isso é uma história da estratégia chinesa. Ela se tornou autossuficiente na indústria. E ela quer se tornar autossuficiente no agro. E ela vai fazer isso. E aí nós vamos vender para quem? Porque diferentemente de outros países que exportam nossos produtos, a China tem dimensão territorial para isso. Quer dizer, se a gente pegar um país pequeno da Europa que não tem como desenvolver uma estratégia de agronegócio dessa, ele pode ter vontade, mas ele não tem dimensão territorial, ele não tem terra para isso. Apesar da China ter um norte do país que é muito afetado pelo inverno rigoroso, mas mesmo assim, a parte sul do país, ela tem uma dimensão territorial muito grande, que se uma vez organizada com esse fim, eu tenho certeza que eles conseguem criar uma subsistência própria dessas mercadorias. E uma coisa que a China está fazendo, ela está comprando grandes áreas na África. Ela está comprando grandes áreas na África, China. Justamente para plantio. Para isso. Porque aqui você tem algumas restrições para compra por estrangeiros de terras cultiváveis, né? Que fazendas, alguma coisa assim. Tem algumas... Lá não, na África não. Então eles estão comprando lá, sendo donos, justamente para isso, pensando no quê? Na sua subsistência. É um dos problemas, acho que eu não sei se o doutor concorda também, que às vezes tem muitas coisas que estão aí na nossa frente, mas parece que a gente não aprende. Passamos por problemas, sabe? A gente vê muita filosofia, muitos políticos filósofos que destilam um conhecimento, falam bastante de escolas, disso e daquilo, né? Mas cometem erros assim, bestiais na administração do país. E daí todo mundo paga. Porque, na verdade, se a gente for bem rigoroso, os nossos gestores públicos não agem como gestores, né? Eles não entendem que os entes são empresas que têm que dar um jeito de crescer, desenvolver e criar plano. A gente está num ciclo vicioso aí de várias décadas de discussões de esquerda e direita, de autossustentação do poder, e isso vai afundando. A dinâmica econômica do país parece que sempre ficou em segundo plano. Vamos crescer outras coisas, se der certo, bem, se não der, a gente empurra o problema para a próxima gestão, ou põe a culpa na gestão anterior, e isso vai criando uma bola de neve gigantesca. Para mim, a realidade é muito clara em relação a isso. Não existe uma prioridade, uma preocupação em fazer o país crescer de uma forma contínua. Parece que cada um que vem quer recomeçar do zero com o seu próprio plano, com seus próprios objetivos e acaba estagnando. Uma coisa é uma China que tem um governo que está lá há 50 anos fazendo o mesmo trabalho. Outra coisa é aqui que a cada 4 ou 8 anos sofre um capote e começa tudo do zero. Doutor, existe uma tese que eu não sei se está superada, se ainda vale, segundo a qual orçamento público seria uma peça de ficção. Até que ponto esse manejo da elaboração da proposta orçamentária impacta na questão da transferência? Esse sistema, o SICOM, seria impactado por isso também? Como é que essa questão é trabalhada? Eu acho que a gente ainda não... As nossas leis de diretrizes orçamentárias ainda são leis muito desatualizadas, né? A gente pegar a Lei 4.320, que é lá da década de 60, que ainda está vigorando ainda com algumas modificações. A gente tem a Lei de Responsabilidade Fiscal aí também, que já tem seus 20 e poucos anos. Então, assim, apesar de legislação no Brasil não ser o problema, mas as normas que regulamentam as diretrizes orçamentárias no Brasil, elas não são atualizadas de forma constante.
elas acabam sofrendo muita defasagem e isso vai ficando para trás. Então, não tem ali um rigor, um controle maior desses orçamentos. Como você bem falou ali, uma estratégia furada, talvez essa estrutura orçamentária no Brasil fique só no papel, não seja realmente controlada na prática, e isso acaba causando esse prejuízo todo aí, né? Porque na realidade, quando a gente vê as pessoas, os gestores elaborar um orçamento, isso a gente vê bastante. A gente, né, até por ofício, a gente já participa às vezes, a gente conversa com algumas pessoas quando eles vão fora. Eu tô pensando em colocar tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui. Mas peraí, não é tanto aqui, tanto ali. É um jogo de papel. Ali, viu? Aquilo lá é um dinheiro, aquilo lá é uma saída de dinheiro para alguma coisa física. Não é uma peça, não é um papel que aí que vai, né? É uma ficção, não pode ser assim. E aí a gente entra de novo, a questão política passa a ser cada vez mais forte. Por exemplo, algumas verbas direcionadas que têm um direcionamento específico como educação, saúde, os municípios podem aprovar junto às suas câmaras internas o redirecionamento disso. Ou seja, se o prefeito tem ali na Câmara dos Vereadores a maioria, ele consegue fazer o direcionamento dessa verba para altas despesas. Se não tem, encontra um certo obstáculo para isso, mas esse remanejamento de receita, é o que você acabou de falar, isso acaba possibilitando esse desvio para pagar outras coisas ou custear outras coisas que não deveriam ser custeadas com aquele dinheiro, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui há muitos anos em Sorocaba. A Câmara contratou um consultor para ajudar na elaboração das emendas à LDO. A pessoa foi lá, teve um trabalho danado, tal, ganhou, logicamente tem que ganhar, né? Cobrou um valor aí exorbitante, que na época foi bastante questionado. Tal. Ela elaborou coisa de mais de 50 emendas. Quando isso foi votado em plenário, todas foram rejeitadas. É letra morta, né? A gente não tem, não tem controle. Agora, doutor, a discussão aqui envolve o senhor com conhecimento, o Luiz, que é especialista em gestão pública e tudo mais. Para o cidadão comum, o que dá para dizer a respeito desse sistema? Qual a orientação que o cidadão pode ter para ele entender? Para a nossa audiência que está nos acompanhando aqui, para saber, olha, eu achei interessante lá a entrevista com o especialista, muito bom se encontro, mas como é que eu faço? Como é que a gente dá o primeiro passo para essas pessoas poderem entender, assimilarem? Vou fazer na mesma linha sua. Como que nós, não só como ele faz, mas o que nós podemos, como nós devemos agir para que essas informações e a população comece a ver e comece a utilizar essas ferramentas e ser um pouco mais atuante nessa questão pública, nessa questão de para que nós tentemos aí, se não extirpar, mas pelo menos minimizar ao máximo possível esses problemas que acontecem, que muito acontece no Brasil pela falta de participação da sociedade. Sem dúvida. Deixa acontecer. Eu vou só fazer uma adenda aqui. O Delfim Neto, lá, que é o famoso ministro da Fazenda, dizia uma coisa, que a parte mais sensível do corpo do brasileiro é o bolso. ele tem que sentir no bolso para entender. É por aí, doutor? Como é que nós podemos fazer? Agora sim, respondendo essas questões. Eu acho que a resposta desse questionamento de vocês a raiz é muito profunda, né? A gente não tem assim uma resposta, porque eu acho que isso tudo aí passa por uma exigência de mudança cultural no Brasil. A gente precisa primeiro aprender a votar. Mas a gente fala bastante. Chegamos ao ponto. Você que está nos acompanhando, está ouvindo? Tá vendo? Não é só nós não, tá? De Anápolis, Goiás, você ouve o conselho, aprenda a votar. Pois não, doutor? Porque assim, aquela ideia de que todo o poder emana do povo, mas o povo tem que saber quem ele está colocando no poder. A cultura brasileira, eu tenho certeza, e olha que eu falo isso, não é de todos nós, mas se a gente perguntar para a população em quem ela votou para vereador, deputado estadual, federal, senador, a grande maioria esmagadora não tem ideia, não lembra. Então, ou seja, a população deveria cobrar, mas ela vai cobrar de quem? Quem que ela colocou lá no poder para ela poder cobrar? Ela até pode usar a ferramenta para descobrir algumas informações
e tomar uma consciência maior do que ela tem que fazer, do que ela mereceria e cobrar. Mas ela vai cobrar de quem? Ela não sabe nem quem ela colocou lá na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Ou seja, a gente tem que dar alguns 1000 passos para trás aí e entender assim, ó, se a população quer realmente retomar um pouco desse controle ou tentar fazer a classe política ter um pouco mais de receio nas ações que eles vão tomar lá, é a partir da conscientização da população. A gente está tendo agora, vai ter agora esse ano, uma oportunidade, se Deus quiser, de refazer um pouco esse cenário. Mas a pessoa tem que pensar, porque quem convive um pouco no meio político aí, vê que a grande maioria da população acaba votando ou por interesse próprio, ou por algum benefício próprio que está recebendo. A grande realidade, infelizmente, é essa. Então, se a população não colocar na cabeça que isso é um caminho, que ela tem que começar a agir corretamente pelo voto, colocar quem representa ela de verdade no poder, para que depois ela possa cobrar, nada adianta a partir daqui. Se a pessoa errada estiver lá, se ela não tiver nem quem cobrar, como é que a gente vai fazer essa mudança de cultura, implementar ferramentas como essa, criar outras ferramentas? Então, na minha opinião, a raiz do problema está aí. A partir daí, a gente tem que incentivar, trazer informação para a população, popularizar esse tipo de ferramenta para que eles possam usar e cobrar de quem tem que cobrar, né? Mas eu acho que a gente está ainda num caminho muito longo ainda para essa mudança real. Viu? Eu vou aproveitar o gancho da discussão por coincidentemente, essa entrevista está acontecendo um dia depois, acho que 1 ou 2, não sei, do candidato ou pré-candidato à presidência ligado ao ex-presidente, né, filho do ex-presidente, tem encaminhado uma carta para o presidente dos Estados Unidos pedindo a ele que suspenda o tarifaço pelo menos por 180 dias por conta do... Meu Deus do céu. Como tributarista, como é que a gente encara isso, doutor? Dá para acreditar? Não, e assim, essa crítica nossa não é para partido. É em relação ao geral que está acontecendo, como que pessoas que se dispõem a comandar um país dá uma gafe dessa? Sabe, gente? Segura o rojão aí para eu entrar. Depois a gente é amigo. Dá para levar assim. E tem de todos os lados, mas essa aí foi. Eu olhei assim, nossa. Deixa eu ajudar a afundar um pouquinho aqui, que depois eu vou lá e socorro, né? É como se o restante não fosse, o impacto disso tudo aí não fosse considerado, cara. Para mim E eu falo uma coisa muito interessante: as pessoas não têm muita consciência de onde é que vem o dinheiro, né, do governo. Tem muita gente que acha que o governo tem máquina própria lá de dinheiro para poder pagar as despesas. A população precisa entender que não só que é a única fonte de receita, mas é a principal e a esmagadora maioria da receita dos entes públicos é a tributação. Então, e se a gente considerar que os tributos são a principal fonte de receita dos entes públicos, dentro da tributação de pessoa física e jurídica, a jurídica também é a maior parte dessa arrecadação. Então, eu tenho que fazer gerar medidas que eu impulsione o empreendedorismo, o crescimento das empresas e a sustentabilidade das empresas para eu garantir essa arrecadação. A gente tem um matemático americano chamado Arthur Laffer, que criou a tal da curva de Laffer, vocês já devem ter visto falar. Sim. A curva de Laffer trata isso muito bem. E cada governo tem que achar um ponto de equilíbrio entre aumentar a carga tributária e aumentar a arrecadação. Porque se a carga tributária for zero, o governo vai arrecadar zero, logicamente. Mas se a carga tributária for 90%, 100%, o governo também vai arrecadar zero. Porque as pessoas não vão produzir para entregar o resultado das suas operações todas para os entes públicos. Então, eu preciso encontrar um meio termo onde eu continue estimulando isso, esse empreendedorismo, o crescimento, a sustentabilidade das empresas, até para eu garantir o nível de arrecadação que eu preciso. Não é simplesmente aumentando carga tributária, aumento após aumento, como se isso fosse a solução para a receita. Uma hora isso estoura. Isso estoura, não tem jeito. Então, quando a gente vê uma medida como essa aí para poder mexer no tarifaço lá, o reflexo que isso vai causar aqui para as empresas é absurdo, cara. Absurdo. Eu fico imaginando a reação do setor produtivo, seja de Goiás, seja de outro estado.
tá louco. Com todo respeito aí, o candidato à presidência do seu estado aí deve estar dando tilt na cabeça dele. Ele fala, você está jogando contra, quer dizer, não dá, né? Fica difícil colocar. Fica difícil até, olha, a situação está tão difícil que até pode ter o Caiado, né? Sim, que fez uma. Assim, né? Eu falei, eu acabei de falar. Ele fez, da minha visão, tá? Ele fez um bom trabalho em Goiás, tá? Ele fez um bom trabalho em Goiás. O Zema fez um bom trabalho em Minas. Eles são de direita, né? Tem aí o seu trabalho, né? Eu analisei muito o trabalho deles. E eles são assim, a gente tem essa questão de direita e esquerda no Brasil, e eles falam, não, a direita tem que estar unida. Mas está ficando uma situação ruim para eles aceitar uma coisa dessa. O que seria um aliado no segundo turno, eles falam, pô, meu, como que eu vou, sabe? Então, o cara tá tendo tilt na cabeça. Como é que o cara vai me falar uma coisa dessa? Uma asneira dessa? Aí ele vai, manda uma carta, ó, Deus salve a América. Depois, no fim lá, ele põe Deus salve. Mas, pô, meu. Eu acho que nem o presidente dos Estados Unidos acreditou quando leu, mas no caso, apesar de tudo. Esse aqui é alguma pegadinha, algum meme. Pegadinha do malandro, né? É a pegadinha do malandro. Vamos fazer. Bom, a gente está caminhando para o final aqui, doutor Daniel. Bom, você que está conosco, né, vai estar assistindo, você acabou de ter uma demonstração clara, lúcida e muito coerente da importância de participação. A gente bate muito nessa tecla aqui. Vocês só falam disso. Pois é, mas hoje vocês tiveram mais uma vez a prova da importância de participarem, de entenderem, de votarem conscientemente. Não precisa ser estudioso de nada, mas precisa clarear um pouco, se referencializar, estudar, pelo menos entender os mecanismos que seja. Por exemplo, isso que a gente acabou de falar aqui, essa ferramenta disponibilizada pelo Tesouro Nacional, ou seja, ela não saiu da iniciativa de outra fonte, é oficial. É uma forma, mais uma, entre as tantas existentes, que você tem para poder acompanhar, exercer o seu papel de fiscalização e saber o que está acontecendo com o seu dinheiro. Porque nós estamos falando disso. O doutor Daniel foi muito claro ao dizer que o governo não é uma máquina de fabricar dinheiro. O dinheiro tem uma fonte. E essa fonte... É seu bolso. É seu bolso, exatamente, por aí. Então, fique atento, participe. E, lógico, a gente queria muito agradecer ao doutor Daniel pela exposição aí. Foi uma verdadeira aula, na verdade. A gente ficou muito feliz com o privilégio, né, e com a deferência que ele nos concedeu de nos atender lá de Anápolis, né. O senhor conhece Sorocaba, doutor? Já passei por aí algumas vezes de carro já, mas não conheço assim bem, não. Mas conheço de Castelinho só, de Castelo Branco, então tá bom. Mas, São Paulo conhece bem. Sim, São Paulo conheço. Doutor Daniel, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer. O espaço vai estar à sua disposição. Muito provavelmente a gente vai voltar a conversar em outra oportunidade, com certeza. A gente queria muito agradecer a sua intervenção. E suas últimas suas palavras aí para fique à vontade. Para o geral. Tá bom, Luiz Antônio, Zé Antônio, queria dizer que foi um prazer enorme para mim esse bate-papo nosso. Logicamente, a gente teria aqui horas para poder conversar sobre esse assunto, mas eu acho que ficou claro, pelo menos, esse primeiro recado para quem está nos assistindo aí, de que não adianta cobrar uma mudança de quem está no poder se a gente não mudar a nossa postura também como eleitor, como cidadão. Acho que a mudança tem que ser por nós primeiro, para depois poder exigir. Exigir do outro sem mudar a nossa postura é uma pura hipocrisia, não vai resolver nada. Né? E é um grande prazer estar aqui com vocês, e eu fico a toda disposição de vocês para a gente fazer esse encontro mais vezes, falar do cenário econômico, tributário, político do Brasil. Podem sempre contar comigo, tá bom? Grande abraço. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, o senhor viu que o senhor falou, inclusive, do Siconf, né? Falou, inclusive, do Siconf. A pauta que chegou para a gente era especialista, explica o sistema do Tesouro Nacional. Explicou, inclusive. Bom, esse foi mais um episódio do nosso podcast Bom Senso Brasil. Se inscreva no nosso canal, participe, compartilhe, esteja conosco. Muito obrigado e até a próxima.